Então, essa é a parte impossível para nós, é a parte que Deus faz. É Ele que dá o crescimento. E o crescimento aqui em todos os aspectos, tá? Porque quando a gente olha a igreja de Atos, por exemplo, no início, a Bíblia fala que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar. Então, falando de crescimento numérico. Então, eu quero focar um pouco nisso, o crescimento numérico. Quem traz, quem faz, é Deus. A Bíblia está dizendo que é Deus. Mas nós precisamos entender qual é o nosso papel, então, nessa empreitada. E qual que é o nosso papel? Tirando, mais uma vez, a frase aqui do texto que nós acabamos de ler, Paulo ele diz assim, eu plantei, Apolo regou. Vamos repetir isso? Eu plantei, Apolo regou. Então, didaticamente aqui, né, muito claro, nós entendemos que o papel de Deus é trazer o crescimento, o nosso papel é plantar e regar. Esse é o nosso papel. Então, o que nós precisamos para o sucesso? Focar no nosso trabalho. Fazer bem feito o nosso trabalho. Porque eu garanto para você que Deus faz bem feito o trabalho dele. Isso nós temos essa convicção. Mas antes ainda de focar no nosso trabalho, Paulo traz uma pérola nesse texto aqui, porque ele não está falando só sobre a cooperação, mas ele fala também de um aspecto aqui que na igreja de Corinto, a igreja, além de não estar cooperando com Deus, estava atrapalhando o mover de Deus, atrapalhando a ação de Deus, atrapalhando o plano de Deus. E isso é uma coisa horrível. E eu quero focar nisso aqui bem rapidinho, para nós nos vacinarmos contra isso. E eu queria só que você captasse comigo aqui essa mensagem, esse pensamento. O sucesso, irmãos, da obra de Deus está 100% na ação de Deus, na ação do Espírito Santo no nosso meio. Tem a nossa parte, nós vamos falar já, mas se não tiver ação do Espírito Santo, a gente pode fazer, como diz lá o Salmo 127, inútil vos será, né? Levantar de madrugada, comer o pão de dores, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho sentinela. Então, antes até de focar no nosso trabalho, nós precisamos antes jogar um foco para saber se nós não estamos atrapalhando a ação de Deus. Se nós não colocamos obstáculo, é possível colocar obstáculo para a ação de Deus? Sim, sim. Um dos obstáculos que nós não vamos tratar aqui hoje, mas só para deixar claro, a falta de fé é um obstáculo. Jesus ele já deixou muito claro isso. Em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres porque havia um obstáculo, a incredulidade. Por isso que eu comecei com essa frase do David Shaw, né, que não querer, não sonhar com uma igreja grande, não é só falta de fé, mas é também falta de compaixão. E isso atrapalha o trabalho do Espírito Santo. A nossa visão, aquilo que nós enxergamos, nós podemos limitar a ação do Espírito Santo. Mas aqui nós temos um legado de fé muito forte e nós nunca vamos limitar aquilo que Deus pode fazer. Mas aí Paulo trata de um outro aspecto, onde a igreja de Corinto estava atrapalhando o mover de Deus. E é o início do texto aqui que nós acabamos de ler, nós vamos ler de novo, 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. E nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Isso aqui é uma afirmação muito dura de Paulo, mas ele explica onde que estava a carnalidade. Ele diz, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões do mundo? E aí que ele entra. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. E Paulo fala da verdade, e outros dizem ainda eu sou de Cristo. E Paulo coloca tudo no mesmo balaio, ele fala, vocês são todos carnais, crianças. Então, quando há divisões entre vós, né, o que Paulo está mostrando aqui, isso é um dos principais obstáculos para a ação de Deus, a divisão. A divisão. Porque Deus não trabalha contra os seus próprios princípios pré-estabelecidos. Então, eu estou dando aqui algumas dicas para nós aqui, como igreja e como life também. De um lado eu estou dizendo, nós estamos lidando com coisa que cresce, que se multiplica, não tem porquê, não tem razão para a igreja não crescer, não prosperar, não tem razão para nós não sonharmos com grandes coisas, não tem razões.
Porém, de um outro lado, nós temos que olhar se existem as condições necessárias para que isso aconteça. Eu nunca posso colocar na conta de Deus, se for vontade de Deus, nós vamos crescer. Porque é muito claro que é vontade de Deus. Só essa suposição já é falta de fé. Já é falta de fé. Então, já que esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus, então vamos analisar primeiro o que é obstáculo para o crescimento. E Paulo vai e coloca aqui um dos obstáculos centrais que ele põe exatamente aqui, que era o problema da igreja de Corinto, era essa divisão que havia no meio do corpo de Cristo, né? Porque Jesus, ele fala, Mateus capítulo 12, versículo 25, olha o que Jesus diz aqui. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, para nós prepararmos o caminho para a manifestação de Deus, irmãos, nós precisamos cultivar uma mente de unidade. Nós precisamos cultivar. E para cultivar uma mente de unidade, nós precisamos ardentemente amar uns aos outros. Ardentemente amar uns aos outros. Nós precisamos falar bem uns dos outros. Nós não podemos aceitar entre nós nada que produza divisão. Nós precisamos ser rápidos para perdoar uns aos outros. E cá entre nós sempre, eu não digo que sempre, mas nós vamos ter motivos para isso. Vamos ter motivos para isso. E quanto mais voltados para nós mesmos nós formos, mais necessidade a gente tem de liberar perdão. É uma coisa meio contrassenso aqui que eu estou dizendo, mas é verdade. Quanto mais voltados para nós mesmos, mais necessidade nós vamos ter de perdoar. Sabe por quê? Porque a gente vai ficar mais ofendidinho. Quanto mais voltado para si próprio, mais ofendidinho a gente fica. E aí mais a gente tem que liberar perdão. Mas se eu tenho a mente de unidade, eu estou num processo de crescimento, então ainda estou sensível a certas coisas, então eu vou precisar, no nome de Jesus, cooperar para que o Espírito Santo age. Então, seja rápido para perdoar. Seja rápido, não demore. Não espere alguém te abordar, não espere a pessoa te pedir perdão. Prepara o caminho para a vinda do Senhor. Perdoe uns aos outros. Defenda uns aos outros. Não aceite suspeita, não aceite falar mal, defenda uns aos outros e, se necessário for, confronte em amor uns aos outros. Então, a mentalidade de unidade exige de nós essa postura. Se nós somos cooperadores de Deus, não somos atrapalhantes, somos ajudantes, então nós precisamos ter essa mentalidade. Amém? Você está comigo? Então eu vou repetir aqui, a mentalidade de unidade exige de nós amar uns aos outros, falar bem uns dos outros, perdoar uns aos outros, defender uns aos outros e confrontar em amor uns aos outros. E é exatamente o que o apóstolo Paulo estava fazendo com a igreja de Corinto. Ele não fez vista grossa. Ele falou, tem divisão? Então vou confrontar. E nesse caso ele confrontou publicamente, porque o negócio o caldo já tinha entornado na igreja de Corinto lá. Tinha as panelinhas e os grupinhos que se achavam melhores uns do que os outros. E Paulo falou, vocês estão atrapalhando a obra do Espírito, então deixa eu trazer um confronto aqui em amor. Né? Em amor, para que vocês possam ter a mentalidade de unidade. Então esse é um ponto muito importante. Dito isso, preparando, o caminho está preparado, não tem nada que atrapalhe o Espírito Santo, não tem falta de fé, não tem essa mentalidade de divisão, ok, o Espírito Santo está livre para trabalhar, aí entra então o foco, qual que é o nosso trabalho, porque ele vai ser o nosso auxiliar. Ele vai nos auxiliar. Nós somos auxiliares de Deus, obviamente, mas o Senhor nos ajuda na nossa tarefa e Ele faz a tarefa dele ainda, que é impossível para nós. Então, qual que é o nosso trabalho? O primeiro ponto, então, que Paulo coloca aqui, semear, é a nossa tarefa. Semear. Aqui em Mateus capítulo 13, versos 3 a 9, Jesus ele conta uma parábola. Ele diz assim, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou,
e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você percebe aqui que aqui mostra exatamente essa parceria, né, nossa com Deus, a palavra de Deus sendo semeada, mas aqui fala sobre essa função específica, que Jesus está mostrando aqui. O nosso chamado é semear. E o que é semear especificamente? Irmãos, vamos ser bem claros aqui e sem distorcer a Bíblia. Pregar a palavra. Pregar a palavra. Nós precisamos ser uma igreja que está envolvida em semear a palavra no coração das pessoas. Nós não podemos esperar que as pessoas venham, mas nós temos que tomar a iniciativa, ir atrás dessas pessoas, buscar oportunidades. E nós precisamos, então, uma igreja que evangeliza. Isso fala de evangelismo, isso fala, e cada um tem um estilo de evangelismo, cada um tem um jeito para evangelizar dentro do seu oikos, dentro da sua agenda. E a coisa mais gostosa é nós estarmos envolvidos com isso, sabermos que a gente não converte ninguém, não é o nosso papel, nós não mudamos a vida de ninguém, mas a palavra precisa ser pregada, a tempo e a fora de tempo. Então eu não quero nunca que a gente perca esse foco. Nunca nós podemos perder esse foco. Eu digo isso para vocês, mas é algo que eu falo para mim o tempo todo. Eu me desafio, eu fico assim, Senhor, se eu estou morando nesse lugar, não é só por causa de um teto, de uma parede e de uma cama. O Senhor tem, porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas se eu estou aqui, tem algo que o Senhor quer fazer nesse lugar, me usa, me usa. Eu não faz parte do meu perfil. Eu sou muito diferente, por exemplo, do meu filho, do Mateus, né, que o lugar que ele mora, em 2 dias, a maioria das pessoas já o conhecem, já sabe o que ele crê, porque ele prega, ele fala, e tá. Ele é desse tipo. Eu não sou desse tipo. E eu não preciso me condenar por não ser desse tipo. Mas eu tenho a minha estratégia, eu tenho o meu foco, eu sei que eu preciso semear. Sábado mesmo, eu morei num lugar específico, que eu mudei de lá, em maio do ano passado, e a minha forma de semear, eu gostava de andar, era um condomínio, eu gostava de andar naquele condomínio e orando, levantando as mãos e orando, Senhor, nos entrega as vidas, nos manda os cansados, os sobrecarregados, e aí você vai, né, dentro da sua atividade, e você vai sendo simpático com as pessoas, vai conversando com as pessoas, até que surge uma oportunidade. E na época eu estava quase para mudar, surgiu uma oportunidade com uma pessoa específica, né, no parquinho, eu estava com meu filho, ele estava com os filhos dele, o ambiente que a gente está vendo as crianças brincar, então, pois é, né, e começa a conversar, e ali nós tivemos uma conversa e ficamos muitos meses, eu mudei de lá e ficamos meses sem nos falar. Agora, nesse sábado, eu fui fazer uma visita, depois de alguns contatos e tal, fui fazer uma visita para essa família, e a esposa dele me falou, olha, desde aquele dia que vocês se encontraram lá naquele parquinho, ele me falou de como você é diferente, ele me falou das coisas que você falou para ele e tudo mais, aquilo, em outras palavras, aquilo queimou no coração dele. Então, ali foi uma semente semeada. Só que eu tenho que continuar semeando, é o que eu estou fazendo. A gente foi para a casa desse casal no sábado, 6 horas da tarde, né, e saímos de lá, era para uma visita rápida, saímos de lá 11 horas da noite. Né, semeando. Entende? Então, nós precisamos, eu me desafio o tempo todo a estar envolvido nessa tarefa, porque esse é nosso chamado, Então, seja no seu trabalho, seja com seus vizinhos, seja com seus parentes, nós precisamos pregar a palavra, Vira para quem está do teu lado e prega para ele isso, fala, semeia essa semente nele, fala, nós precisamos pregar a palavra. Essa é a nossa função. Agora, esse é um dos aspectos do nosso trabalho. Por isso, uma igreja que evangeliza, uma igreja... Você pega um Life, por exemplo, se o líder de Life,
ele incendiar o coração dos membros do Life para essa tarefa, que essa é a função do líder, ele não vai ter esse fogo sozinho, não vai trazer pessoas sozinho, mas ele vai mobilizar as pessoas para isso. E isso a gente inspira, isso a gente usa estratégia, usa a casa de paz, usa o que for necessário para entrarmos na ativa nessa tarefa. Então esse é o primeiro ponto da nossa função. A segunda, que o apóstolo Paulo também diz, ele fala sobre regar. Então, eu semeei, Apolo regou. Então, o que ele mostra aqui, que é necessário essas duas ações para que Deus dê o crescimento. O semear e o regar. Então, é necessário para que Deus dê o crescimento. 3 coisas são necessárias. Primeiro, a gente não atrapalhar. Segundo, a gente semear. E terceiro, a gente regar. Amém? Vamos repetir isso. O que é necessário para o crescimento explosivo? Primeiro. Segundo. Terceiro. Então, essas 3 coisas, nós precisamos zelar por elas. Zelar por elas. Então, o que é regar? Então, voltando aqui para Mateus capítulo 13, versículo 8, diz assim. Nós já lemos esse texto, eu só vou repetir um versículo. Outra semente, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, 60 e 30 por 1. Olha que coisa interessante que Jesus está dizendo aqui. Então ele está dizendo que a semente, quando ela encontra uma boa terra, ela vai produzir fruto. Agora, o que diferencia? Por que uma vai produzir 30 por 1, que já é maravilhoso, outra vai produzir 60 por 1, que é glorioso, mas tem uma que vai produzir 100 por 1, que é o desejável. Por que isso? E aqui entra exatamente o que vai definir, e a pergunta que eu faço, o que vai definir esse nível de multiplicação? O que vai definir? Se a semente vai produzir 30, 60 ou 100 por 1. Então, isso falando do nível de crescimento. E aqui, mais uma vez eu falo, irmãos, o crescimento, ele sempre, obviamente, ele é em dois níveis. O crescimento de aprofundamento, de amadurecimento, né, de crescimento. Para isso nós temos uma série digamos, de estações que a gente quer levar cada pessoa, né? Levar as pessoas pelo acompanhamento inicial, levar as pessoas pela classe nova criatura. Então, tudo isso vai levar as pessoas a crescerem em maturidade. Mas eu estou focando agora, hoje, não nesse aspecto do crescimento, mas o aspecto numérico do crescimento. E aqui, Jesus está falando numericamente. Um produziu 30, outro produziu 60 e outro produziu 100. Então, suponhamos que essas 3 classificações representam 3 tipos de igreja ou 3 tipos de life. O que vai definir se o crescimento vai ser a 30, 60 ou 100? O que vai definir? Eu confesso que como igreja, se nós estamos lidando com aquilo que cresce, então nós queremos, não competindo com alguém, mas baseando nessa parábola aqui, nós queremos ser a igreja que mais cresce na cidade. Então nós precisamos focar nisso, não em termos de competição com outros, mas em competição com aquilo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que cresce a 30, 60 ou 100. Então, eu concluo o seguinte, toda igreja que cresce, acho que tem essa frase aí, toda igreja que cresce consistentemente e permanentemente tem uma cultura forte de conexão. Então eu vou repetir. Aliás, vamos ler juntos essa frase, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Toda igreja que cresce consistentemente e permanentemente tem uma cultura forte de conexão. Então, o que isso significa? Primeiro que nós não queremos crescer e diminuir. Porque o fruto que Deus espera de nós, lá em João 15... é que nós venhamos a gerar muito fruto, mas fruto que permanece. Então, fruto permanente. Então, esse é um crescimento consistente, né, constante, mas permanente. Nós não queremos nunca
Nunca. Deus nos livre disso. E se isso está acontecendo, ou se isso acontece, um dos aspectos que falta é essa cultura da conexão, mas é essa história de chega gente e sai gente, chega gente, sai. No mesmo volume que chega, sai. A famosa igreja rodoviária. Não é, nosso chamado não é esse. Uma igreja que sempre tem gente, mas sempre gente diferente. Para isso, nós precisamos fortalecer essa cultura da conexão, que está ligado ao regar. O semear é trazer as pessoas para dentro. Agora, conectar é solidificar essas pessoas. Agora, irmãos, o solidificar as pessoas, mais uma vez eu não quero ser repetitivo, mas repetindo muito, está muito ligado a enraizar-se na palavra, mas enraizar-se nos relacionamentos. Igreja é conexão. Igreja é conexão. Nós levamos as pessoas... É errado a gente só conectar as pessoas, mas não levá-las a enraizar na palavra. É frágil. Mas também é errado a gente ter um monte de estudo bíblico, um monte de curso, mas as pessoas não têm conexão entre si. E o aspecto que eu estou abordando aqui agora, hoje especificamente, é esse de conexão forte. Nós temos uma cultura da conexão. E o que é essa cultura da conexão? E aí, para ser bem prático agora com vocês... todos que estão aqui, ou são líderes de life, supervisores de life, líderes em treinamento, discipuladores ou membros de life. Né? E a gente tem uma turma grande aqui, glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. Então eu quero trazer aqui alguns aspectos práticos que definem essa cultura da conexão. Então o primeiro ponto, aí como líder de Life e como membro você pode ajudar também, é preparar os membros do Life para ter essa mentalidade de conexão. De cooperar com o Senhor, semeando e regando. E regando aqui é especificamente conectar pessoas. Então é vir para o culto atento para conectar pessoas. Para não deixar pessoas soltas. E como que a gente faz isso? A gente deve tirar, assim, eu queria que a gente tivesse muito essa mentalidade. E muitos de nós, graças a Deus, já tem essa mentalidade, mas eu quero que isso seja algo muito abrangente. A gente vir para o culto no domingo com a mentalidade de adorar Jesus, com a mentalidade de servir, com a mentalidade de generosidade, mas também com a mentalidade de conectar pessoas. Saiba, irmãos, isso é fato. Eu não tenho números aqui, a gente pode até fazer uma pesquisa, mas a gente sabe que isso é fato, que uma parte significativa das pessoas que vêm para a igreja, elas vêm para analisar, elas vêm para conhecer, elas vêm para saber como que é a igreja. Uma parte desses vão para o Café Conexão, mas não são todos que vão para o Café Conexão. Não são todos. Eu vou ser honesto com vocês. Se eu fosse esse público que vem para conhecer, eu não iria para o Café Conexão no primeiro domingo. Eu não iria. Parece que eu estou pregando contra aquilo que a gente ensina aqui, né? Mas eu estou falando de característica. Tem gente que tem essa característica, que a pessoa já chega e já quer conhecer, e já vai, e tá. Eu não sou desse tipo. Então, eu precisaria, numa igreja assim, eu precisaria de ajuda. Eu precisaria de alguém que tivesse a mentalidade de conexão para olhar para mim e falar, cara, e aí você está conectado no live? Você conhece? Não, nem sei o que é live. Tá? Puxa, eu vou te apresentar e tá. Eu precisaria de alguém para isso. Porque eu não sou do tipo cara de pau. Não sou. Não é a minha característica. Quantos são assim como eu? Levanta a mão aí. Graças a Deus é a minoria, né? Graças a Deus é a minoria. Mas tem esse público. Tem esse público. Então, nós precisamos ter essa mentalidade de conexão para ajudar essas pessoas. Ajudar essas pessoas nesse processo de conectá-las. Então, a gente precisa, o Life vir para cá com essa mentalidade. Então, é chegar na igreja, né, com um sorriso no rosto. Né, saber, eu estou aqui para semear. Eu vou semear o quê? Eu vou semear atenção. Eu vou semear e vou regar as pessoas com o meu amor, com a minha atenção, de falar, qual o seu nome? Você está aqui há bastante tempo, é sempre esse culto que você vem. Então, não só no Minuto Conexão. O Minuto Conexão, ele é
é muito importante e também a gente pode utilizar para isso também. Mas o Minuto de Conexão, às vezes a gente vai encontrar com pessoas que estão ali perto, é 1 minuto só, pessoas que a gente já conhece, que a gente já tem amizade, então a gente vai dar um abraço, vai profetizar na vida dele, tá? E já deu tempo, já acabou, né? Mas óbvio que nesse tempo, se a gente encontrar essas pessoas que ainda não estão conectadas, nós precisamos ser proativos nesse sentido, ter essa mentalidade de conexão. Vocês estão entendendo? Então eu queria muito que todos nós pregássemos isso, ensinássemos isso para os nossos lives. Então a gente tem 1h30 aqui no culto para fazer isso. Seja na entrada, seja no Minuto Conexão, seja ao sentar do lado de alguém. Eu me lembro de um casal específico que nós ganhamos para Jesus há muitos anos atrás, e eles eram assim muito finos, né? Muito assim, se vestiam bem e tal, se destacavam. Uma vez eles reclamaram para mim. Ele falou: parece que a gente é doente. Eu falei: por quê? Ele falou: você já prestou atenção que o lugar que a gente senta, as cadeiras ao lado ficam vazias? Eu falei: não prestei atenção. Ele falou: mas presta atenção para você ver. Porque talvez o jeito deles, pareciam que eles eram, assim, intimidava. Mas eles, super simples, querendo conexão. Mas eles disseram isso para mim, eu fiquei horrorizado com isso na época. Eu falei: sério, cara? Ele falou: sério. As pessoas dificilmente nos abordam, dificilmente até sentam perto da gente, e eu comecei a observar. Isso já mudou, já há muito tempo atrás, faz anos isso. Graças a Deus mudou, mas eu estou usando isso como exemplo para mostrar para vocês que, independente do estilo das pessoas, elas querem esse carinho, querem esse sorriso, querem esse amor. E a coisa mais chata que tem, aí eu fico me colocando no lugar deles. Imagine todo mundo sentado um do lado do outro, e os dois sempre sozinhos ali no cantinho. Né? Então a gente precisa ter essa mentalidade de conexão. Então, preparar os membros do Life para ter essa mentalidade de conexão. Em nome de Jesus. A segunda coisa é o contato com as pessoas que preencheram a ficha de conexão. Esse contato, irmãos, é crucial. E essas pessoas que preenchem a ficha, elas se encaixam em alguns tipos diferentes de pessoas. Podem ser pessoas já convertidas, já consolidadas na fé, mas não conectadas à igreja. Então, o que essas pessoas, todas elas vão ter em comum? Que elas não estão conectadas. Preencheu a ficha de conexão, entregou para nós, colocou o sim lá, eu quero conhecer melhor. A gente tem que saber, essa pessoa não está conectada. Mas desses que não estão conectados, tem alguns que já têm uma fé solidificada. E tem outros que ainda estão naquele processo de conversão, outros são novos convertidos, outros talvez já se converteram, mas ficaram muito tempo fora da igreja, então estão com a fé abalada. Então, não importa qual tipo de pessoa, todos eles precisam ser conectados. Todos eles precisam ser conectados. E a gente está vivendo, a gente precisa saber identificar isso, a gente está vivendo um tempo muito, muito interessante, muito bom, dentro da nossa cultura local, que é o seguinte: nós estamos recebendo, e eu estou dizendo nós aqui, não igreja, mas a Barueri, nós temos recebido muita gente de outros estados que tem vindo para cá. Muita gente. De vários outros lugares diferentes que vêm para cá por causa de trabalho, transferência, ou vem empreender, ou vem, sei lá, de alguma forma, muita gente. E essas pessoas, eu já passei por isso, de você sair da sua cidade ou do seu lugar, ir para um outro lugar, você fica muito, num certo sentido, sensibilizado, e você fica disponível para conexão. Você fica disponível para conhecer pessoas. Porque você não conhece ainda. Então é uma grande oportunidade que Deus tem nos dado. Não sei se vocês testificam isso no seu life, tem esses migrantes, que são brasileiros mesmo, que vieram de outros estados. Quem tem tido essa experiência? Aí tem inclusive alguns aqui já, que estão bem consolidados já, né? Glória a Deus por isso. E é muito legal isso, irmãos. A gente não tinha isso lá no passado. Sempre eram pessoas daqui, da região. Hoje tem acontecido isso. É uma oportunidade que Deus nos deu. Então essas pessoas precisam de amizade. Essas pessoas precisam dessa conexão.
Essas pessoas precisam desse calor humano, precisam desse amor. Elas precisam se sentir abraçadas. E aí entra, queridos, a nossa agilidade na consolidação desses novos. Sejam já solidificados na fé, ou sejam pessoas que estão no processo, ou novos convertidos. Nós temos que ser ágeis para conectar essas pessoas. Nós temos que ser ágeis para isso. E é interessante que agora, olhando assim, dentro do reino animal, né, todo recém-nascido, eu não estou dizendo novo nascido aqui porque seria de conversão, mas todo recém-nascido de qualquer espécie, são seres altamente frágeis. O momento mais frágil da vida de um ser é exatamente pós-concepção. Pega, por exemplo, eu tive essa experiência alguns anos atrás, de ir para um lugar específico, uma praia, que tinha lá todas as sinalizações dos lugares onde as tartarugas botavam os ovos, para a gente nem chegar perto. E eu tive o privilégio duplo. Uma noite, estava sentado numa cadeira lá, orando, e de repente eu vejo uma tartaruga desse tamanho, que saiu do mar lentamente, e bem pertinho de mim, ela começou a cavar na terra, eu fiquei quase a noite inteira e não cheguei a ver ela botar, porque ela cavou. Eu fiquei lá filmando, esperando, não consegui ver ela botar, mas ela saiu para isso. Então era uma área onde é muito comum disso. E aí, um outro dia, eu fui para um outro lugar, uma outra praia, e cheguei na hora, tive o privilégio de ver um projeto de cuidado, né, com esses animais, que eles pegavam esses ovos, levavam lá para uma chocadeira, seja lá o que for, uma incubadora, e depois, com esses ovos eclodiam, eles traziam os filhotinhos, e o dia que eu estava lá foi o dia que eles trouxeram os filhotinhos, aquele monte de filhotinho, né, desse tamanhozinho, botava na areia assim, e aí a gente ficava assistindo a corrida deles para o mar. Mas é uma corrida que nós estávamos todos lá, né, nenhum predador, todo mundo para aguardar. Mas na vida real, não é bem assim. Na vida real, essas tartaruguinhas, elas lutam pela vida sozinhas. E tem muitos predadores que estão lá, tudo em volta, só esperando aquele momento para ter o seu almoço ou o seu jantar. E a grande maioria delas nunca chega a ser adultas, né? Por isso que tem todos esses projetos hoje para cuidar desses seres. Isso é o exemplo da tartaruga, mas vale para todo ser vivo. No momento do seu nascimento, é o momento mais frágil. E aí que entra o que a palavra de Deus fala, um semeia, outro rega. Então a nossa eficiência em regar, em conectar, é que vai aumentar o nosso potencial de frutificação. No caso dessas tartaruguinhas, praticamente 100%, pelo menos naquele momento, depois que entrou no mar, já não tem mais controle, né? Tem os predadores do mar, mas até chegar no mar, 100% das tartaruguinhas que saíram dos ovos, elas vão chegar no seu destino, porque está todo mundo lá aplaudindo, né, e animado. Eu me lembro que, só uma descontração aqui, o Mateus era adolescente ainda, né? E eles deram para as crianças e para os adolescentes uma tartaruguinha para cada um, botar na areia, né, e ficar acompanhando a sua tartaruguinha. O Mateus super competitivo, a Ana com uma tartaruguinha e ele com outra, né? Aí quando deram a largada, era para colocar a tartaruguinha no chão. E ele competitivo, não querendo ficar para trás, a Ana colocou a tartaruguinha no chão. O que ele fez? Ele pegou a dele e jogou lá na frente para dele chegar mais rápido. Mas, sei lá, se quebrou a perna, não sei. A mentalidade. Mas ali estava todo mundo com essa mentalidade de proteção. E aí aumenta muito a probabilidade de sucesso. Agora, trazendo isso para a vida espiritual, para a nossa vida ministerial, quanto mais, então, atenção, mentalidade de conexão nós tivermos, maior vai ser a frutificação. Maior vai ser a frutificação, porque o Senhor vai cooperar, Ele vai fazer o trabalho dele. Mas o que define se a multiplicação vai ser a 30, 60 ou 100 por 1? Essa mentalidade de conexão. Eu quero contar duas histórias aqui. Uma delas é bíblica, né, mostrando a parceria de Deus com o homem. Pensa só nessa história, que é bíblica. Jesus um dia
se manifestou para um homem menos provável para levantar esse homem como um pregador do evangelho. Jesus se manifestou para Saulo, quando ele estava indo para Damasco, quando ele ia para perseguir a igreja. Jesus se manifestou, aquela luz. Imagine só, que evangelismo poderoso. Que evangelismo poderoso. Então foi tudo assim cinematográfico, a conversão de Saulo. Foi um negócio extraordinário. Aí Jesus foi e falou para ele, agora você vai, entra na cidade, dê o lugar que ele ia, e você aguarde lá. Aí, ao mesmo tempo, Jesus foi e se manifestou lá para Ananias. E deu ali, poderia dizer que deu a ficha de consolidação para Ananias, com o nome, a profissão, o endereço do cara. Falou, vai lá e consolida esse cara. Consolida esse cara. Olha que coisa interessante. Mesmo sendo Jesus aquele que pregou a palavra para ele, Jesus precisou de alguém, um parceiro, nessa tarefa com ele, para consolidar. E não só Ananias, né? Tem a história de Barnabé também. Mas Jesus precisou de pessoas responsáveis para trabalhar e conectar esse camarada. Bom, se isso é fato e é verdade lá, imagine hoje. Mas uma pergunta que eu faço, que me ocorreu, Jesus fez essa parceria com Ananias. Será que... E é uma pergunta para a gente pensar. Será que eu seria a pessoa escolhida para Jesus entregar essa fichinha na minha mão? Será? Porque ele tinha que entregar para alguém. Por que ele escolheu Ananias? Será que ele me escolheria? Porque não era fácil. Não era uma coisa assim, e aí, tudo bem com você? Tá? Você não quer vir no live? Tal dia, quarto, desligar o telefone e está feito o trabalho. Já fiz o trabalho, deu um tique lá, acabou. Não era isso. Eu não sei a distância, mas ele teve que ir lá, ele teve que quebrar um monte de barreiras que ele próprio tinha, de mágoa até, de ira, porque Paulo não era fácil, era o inimigo da igreja. Teve que quebrar tudo isso, ir lá, fazer esse trabalho, ministrar com o cara, orar com o cara, batizar o cara. A minha pergunta é, será que eu seria confiável o suficiente para receber essa fichinha de consolidação? Vira para quem está do outro lado e fala, e aí, você é confiável para isso? Sabe, queridos, porque aí entra um outro princípio. Um outro princípio para definir o nosso nível de frutificação, que é o princípio da fidelidade no pouco. Fidelidade no pouco. Jesus não daria essa fichinha na mão de alguém que não foi fiel no pouco. Alguém que tratou de qualquer jeito. Falou, não, a pessoa não quer, é difícil, e tá, mandei mensagem, não respondeu. Porque o princípio de Deus é esse. Aquele que é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Então é algo que a gente trabalhar conosco mesmo. Eu estou falando isso para você, mas eu estou trazendo isso para mim mesmo. Será que eu seria confiável? Eu seria a pessoa escolhida? Eu seria a melhor pessoa para isso? E uma última história aqui que eu ouvi, né, do pastor Sabá, muitos conhecem aqui, o pastor Sabá foi meu discipulador por mais de 10 anos. E ele conta uma história muito interessante da conversão dele. Que ele vivia uma vida envolvida com droga, prostituição, uma vida bem complicada. E ele se converteu na Igreja da Paz, lá em Santarém. E ele tinha muitos amigos, porque ele é muito engraçado, ele é muito amigável, então ele tinha muitos amigos. E ele simplesmente parou de andar com esses amigos. Aí um dia, ele, na casa dele, lá bateram palma, tocaram a campainha, uma equipe, os amigos dele estavam lá. E os amigos dele entraram na casa dele e falaram, Sabá, hoje a gente não sai daqui sem levar você para a festa com a gente. Você vai para a festa com a gente.
E ele ficou, não, cara, não vou, não quero. Ele sabia que ir para a festa era beber, se drogar, se prostituir. Falou, não, cara, eu não quero, eu não vou. E os caras, não, a gente está desafiado, nós não vamos sair daqui, a gente vai ficar aqui até... E aí foram insistindo. E ele falou que na cabeça dele começaram a se quebrar as resistências para aquilo, que ele falou, bom, eu posso ir, sentar lá, bater um papo com eles, até testemunhar, mas não me envolver e tá. Começou a quebrar as resistências na cabeça dele. Até que, num dado momento, ele escutou o barulho de uma moto na porta da casa dele e acendeu uma esperança. E essa moto era o pastor Timóteo, que está lá no Japão, o irmão do pastor Eibe, que estava regando a vida do Sabá. Na hora ele apareceu. E quando o Sabá viu, Timóteo, entra. E aí o Timóteo foi, e o Sabá começou, isso aqui é fulano de tal, é meu amigo, isso aqui, tá e tá. Ou seja, o Sabá sentou lá e o Timóteo começou a evangelizar os caras. Aí os caras ouviram e chegaram para o Sabá. Então, liberal, legal, obrigado aí, tchau, a gente se vê qualquer dia e tá. E foram todos embora. Aí o Sabá foi e contou para o Timóteo. Timóteo, você me salvou de uma agora, cara. Você me salvou que você não tem ideia. A tartaruguinha sendo vigiada porque os predadores estavam querendo derrubar. Então, um semeia, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então eu quero, irmãos, no nome de Jesus, trazer essa palavra aqui para restaurar, ou lustrar, ou nos animar naquilo que é a nossa tarefa, que é o simples, semear e regar. E o regar fala dessa mentalidade de conexão, né? De nós trabalharmos intensamente para conectar as pessoas, para deixar as pessoas sentirem não mais um peixe fora d'água. Né, mas é relacionamento. Para isso entra muito koinonia, purê de batata, né, tarefas ou coisas que nós vamos fazer fora da reunião do Life também, incluir esses novos, né, de estar junto, de bater papo, e tudo isso que você já sabe, a gente vai continuar falando muito sobre isso, mas eu quero trazer aqui lustrar esses princípios para que nós possamos continuar sonhando com uma igreja grande, uma igreja que cresce consistentemente e permanentemente. No nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Eu queria fazer algo aqui, nesse momento, que a gente juntasse grupos pequenos aí, talvez até junto com o seu Life, se for possível, se tiver alguém do seu Life aí, se não pode ser com outros irmãos. Mas vamos orar nesse aspecto, vamos orar por essa mentalidade de unidade, essa mentalidade de semear, de pregar, e essa mentalidade de conexão. Eu queria que a gente orasse por isso, orasse pela igreja, orasse uns pelos outros, orasse pelo Life, né, sonhasse com isso, e vamos fazer como o David Show, né, vamos ser desafiados a sonhar com uma igreja muito grande, a igreja que mais cresce na cidade, no nome de Jesus. Então vamos tirar um tempo para isso agora, por favor, junta com outros aí, e vamos clamar.